Segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo Reis, é fácil. Segundo livro de Reis, Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Quem tem a Bíblia, abra aí. Quem não tem, você vai ler comigo aqui na tela. Aqui, ó. Que eu quero mostrar para você. Não deixe Deus frustrado. A Bíblia diz que é um erro. Você que é considerado filho de Deus. E eu lhe pergunto, Deus errou em nos fazer, pessoal? Não. Quando Deus nos fez, ele caprichou. Ele disse, eu vou fazer o homem conforme a minha semelhança. Olha que coisa bonita. Deus não fez você e disse, não, vou fazer um troço. Me perdoa a expressão, que me falaram que troço aqui não é uma boa coisa. Mas só para você entender, Deus não fez qualquer coisa. Ele fez você uma pessoa para ser a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Deus não fez você para ser qualquer um, mas para que você se destaque, você precisa entender e compreender e aceitar a missão e o chamado que Deus lhe deu. Olha o que diz em 2 Reis, você tem a Bíblia, você lê, quem não tem, lê aqui comigo. Ó. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a situação dessa cidade, como o meu senhor o vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele lhe disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu lhe havia falado. O que eu quero mostrar para você? A história está aqui. Eu não vou ler, eu não vou pregar a história. Mas olha o que o Eliseu entendeu. Levaram Eliseu numa cidade. Como era essa cidade? A Bíblia diz que essa cidade era boa. Eliseu disse, os homens da terra disseram, essa cidade é boa. Os homens da terra disseram, ela é bem localizada. Os homens da terra disseram, essa cidade tem potencial. Os homens são trabalhadores. Todo mundo aqui tem potencial para ser grande, para ser vitorioso, para ser bem-sucedido. Só tem um porém, nada aqui vai para frente. Nada aqui nessa cidade está indo para frente. Espera aí, se a cidade tem potencial, se o povo é bom, se a localização é boa, o povo é trabalhador, por que não ia para frente? O Eliseu percebeu, espera aí, o problema está na fonte das águas. Ele então sai, foi até a fonte das águas. Quando Eliseu chegou na fonte, ele percebeu que o problema estava na fonte. Você já parou para pensar? Eu já preguei aqui que crise sempre existiu, sempre vai existir. Momentos de dificuldade, desde a época de Abraão, a Bíblia diz que houve fome nos dias de Abraão. Desde aquela época, a famosa crise sempre existiu. Perseguições houve nos dias de Isaac. Isaac cavava um buraco, via alguém e dizia, esse buraco é nosso. Você diz, pastor, eu abri uma loja, não é que abri um concorrente do meu lado? E daí? Você tem Deus do seu lado. Pastor, eu comecei a levar o meu negócio direitinho, não é que aparece um monte de gente querendo propina para poder atrapalhar o meu negócio? Meu irmão, anda com Deus. Continue andando com Deus. O Isaac, todo buraco que ele cavava, a Bíblia Sagrada diz que vinham os filisteus e diziam, ô Isaac, esse buraco é nosso. O Isaac falou, tá bom, vocês querem para você, toma, vou cavar outro. Ele ia, cavava outro buraco, achava água. Engraçado que os filisteus cavavam, pessoal, e ele só achava terra. Mas com a bênção de Deus, Isaac cavava e encontrava água. Com a bênção de Deus, você vai lutar e vai vencer. Você vai plantar e vai colher. Agora o segredo é você entender quem você é. Quem você é. Quem você é diante de Deus. Quem você é no mundo espiritual. Lá no livro de Mateus capítulo 5, vamos ver o que diz lá? Mateus capítulo 5, versos 13. A Bíblia diz, alguns já sabem de cor, que você é o sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13. A Bíblia diz que você é o sal da terra. Mateus, primeiro evangelho, capítulo 5, versos 13. Mateus 5, 13. Vamos lá? Diz assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos... Olha aqui para mim.
O Eliseu percebeu que o problema daquela cidade não era a localização, não era o povo, não era a semente, mas o problema era o quê, pessoal? A fonte da água, a fonte. O problema era a fonte. O Eliseu disse: trazei-me sal, segundo Jesus. Olha aqui, ele está dizendo: vós sois o quê? O sal da terra. Segundo Jesus, nós somos o solucionador da crise. Você é aquela pessoa que Deus se escolheu para resolver a crise, para superar a crise. Como é que eles venceriam a crise daquela cidade que nada ia para frente? Pegando do sal e jogando aonde? Na fonte. Quem é o sal nos nossos dias? Segundo Jesus, somos nós. Ele está dizendo aqui, ó, vós sois, eu sou o sal, você é o sal. Nós somos o sal. Então o Eliseu percebeu que ele tinha pegado o sal, deixa eu subir aqui, e colocar na fonte. Mas por que ele tinha que colocar na fonte, pastor? Porque isso é símbolo daquilo que nós temos que fazer hoje. Eu e você, nós somos, o sal desta terra. Qual é a fonte da crise? Qual é a fonte da dificuldade? Você tem que estar lá. O versículo Deus está falando aqui, se o sal for insípido, sem sabor, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão, e pisado? Meu irmão, o que tem de crente sendo pisado, sendo humilhado, fracassando, perdendo, o que tem de crente pedindo favor para os outros, precisando de alguma coisa, coloque no seu coração: Jesus, eu não sou um sal para ser pisado, eu sou o sal para fazer a diferença. Qual é o sal que vai ser pisado? É aquele sal que não salga, é aquele sal que não faz a diferença, é aquele sal que perdeu o sabor. Traduzindo, falando o mais aberto possível, qual é a pessoa que vai ser pisado pelos homens? É aquele cristão que não vai viver a fé que deveria viver. É aquela pessoa que não vai se lançar na fonte do problema, da dificuldade, para entender: eu vou lutar. Você sabe que tem gente que pega uma segunda-feira, por exemplo, ao invés da pessoa vir para a igreja, buscar Deus, eu vou prosperar, eu vou mudar de vida, eu vou sair dessa, ele fica em casa: peraí, eu perdi essa, vou perder mais essa, é vida, ó céu, o que eu faço da minha vida? Quer dizer, não vai resolver, pessoal. Não vai resolver. Mas tem gente que fica assim. Você se torna um cristão sem sal, um cristão sem gosto, um cristão sem fé, um cristão sem ousadia. Lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz que Pedro e João eram homens cheios de limitações. Atos 4,13 diz que eles eram homens indoutos, não tinha aquela cultura. Traduzindo a linguagem, o currículo deles não era bom. Vamos falar a linguagem mais simples ainda: eles não eram muito inteligentes, eles não eram muito trabalhadores, eles não eram muito corajosos, eles podiam ter 1000 defeitos, mas uma qualidade eles tinham: eles andavam com Deus. Eles andavam com Deus, e por causa disso, os homens da cidade olharam para eles e disseram: como é que esses homens fazem maravilhas? Como é que esses homens fazem proezas? Como é que esses homens estão fazendo coisas extraordinárias? E Atos 4,13 resume dizendo: e souberam que eles andavam com Deus. Quando é que você anda com Deus na vida financeira? Quando você chama a Deus para ser o teu parceiro. Quando você é fiel a Deus, por exemplo, na fidelidade financeira, o dízimo não é pagar bênçãos, comprar milagre. Já falei aqui milhões de vezes que dízimo é fidelidade. É simplesmente obedecer ao mandamento de Deus. Mas tem gente que diz: se eu for fiel a Deus, vai me fazer falta. A oferta alçada não é você comprar bênção. Mais uma vez, tudo de Deus é de graça. Mas quando você dizima, você está dizendo: Deus, proteja aquilo que é meu. Quando você oferta, você está dizendo: Deus, multiplica aquilo que é meu. Mas a ousadia de Pedro e João, repito, não era qualidade física, mas eles andavam com Deus. Anda com Deus. Coloque o seu negócio para ser parceiro de Deus. Coloque a sua vida financeira parceiro de Deus. Eu vou ser fiel a Deus. Você vai ver o quanto Deus pode lhe abençoar. Mas o mal de muita gente é esse aqui, gente, Você sabe que tem pessoas que agem mais ou menos assim, Tá vendo o bonequinho aqui, Tem gente que fica assim: vida, céu, nada para mim dá certo. Diz assim, o homem
é a fonte dos problemas. Você já leu alguma vez Efésios 3:20? Lá diz assim: Deus é poderoso para fazer tudo, mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ora, se eu não consigo vencer, estou sendo pisado, eu não estou sendo um sal que deveria ser. O Eliseu chegou e disse: vamos até a fonte. Chegaram na fonte: traga-me sal, vamos jogar sal. Você é o sal hoje. Por que o homem, pastor? Por que o senhor quer dizer que o homem é a fonte do problema? Porque o que tem de ser humano, de pessoas que olham para si e acreditam que não são capazes. O que tem de gente que olha para si e acha que aquela casa não é para ele, que aquela empresa não é para ele, aquele faturamento não é para o seu negócio, aquele sonho não é para você. Você limita dentro de si. Dentro de você, você está limitando a Deus. Dentro de você, você está enxergando-se pequeno. E Deus te fez para ser grande. Mas você está se vendo limitado. Limitado por causa da falta de estudo, por pouco estudo. Limitado talvez por causa de uma concorrência forte. Limitado talvez por causa de uma crise do país. Limitado talvez por causa da chuva ou da falta dela. E você não enxerga que o problema do homem não é o governo, não é o que está à sua volta. O problema do homem é o próprio homem. É dentro de você, é a maneira como você olha para a crise, é a maneira como você enxerga a vida. Há um tempo atrás me contaram uma história, não sei se verídica ou se inventada, mas a história ilustra bem o que eu quero lhe mostrar aqui hoje. Conta-se uma certa história que havia 2 vendedores dentro de uma empresa de sapatos, que eles concorriam entre si. Quem era o vendedor? Era o número 1, o número 2, número 2, número 1, e ficavam, um mês era um mês era outro, um mês era um mês era outro. E um dia o patrão resolveu premiar o melhor funcionário dele. Ele disse: você e você, vocês dois, são os melhores funcionários que eu tenho. Eu vou lhe mandar para um país, para a África, para uma região da África, para vocês montarem uma mega fábrica, colocar uma mega loja de sapatos, porque eu quero vender sapato, quero exportar agora, quero mandar sapato lá para a África. Combinado? Combinado. Foi o primeiro, chegou lá. Ao passado uma semana, ele voltou e ligou: patrão, manda a passagem aí que não dá não. Esse país aqui não tem jeito. Por quê? Porque ninguém aqui usa sapato. Vão voltar porque esse povo aqui, eles não têm cultura do sapato. Montar uma loja de sapato aqui não vai dar certo. Ninguém usa sapato. Como é que eu vou colocar uma loja de sapato em um lugar que ninguém usa? Bem, voltou, mandou o segundo. O segundo chegou, ficou uma semana, viu o campo e disse: patrão, o campo aqui é maravilhoso. Manda milhares de pares de sapato para mim, porque eu vou rachar de vender sapato. Por quê? Porque aqui nesse país ninguém usa sapato. Já que ninguém usa sapato, eu vou vender e todo mundo vai aprender a usar sapato. Era o mesmo local, era o mesmo problema, mas se a história é verídica ou não, eu não sei lhe dizer, mas essa história ilustra a maneira que cada um enxerga a mesma coisa. Você sabe que tem pessoas que no momento em que estamos vivendo, a pessoa está desesperada. Me chamou a atenção essa semana passada. Semana passada eu vi uma reportagem na TV local aqui de Manaus. E na TV local dizia assim, o repórter lá fez uma pesquisa. Segundo as fontes dele, 80% das pessoas que estão trabalhando hoje, elas têm medo de ser mandadas embora. Porque elas têm medo de ficar desempregado, de não ter condições de sustentar a família. Então, eles se submetem a qualquer coisa que for oferecida. Para não te mandar embora, estou te oferecendo tal coisa. Tá bom, não quero perder o emprego. O que eu estou mostrando para você? O problema do homem, está dentro do próprio homem. O problema daquela cidade não era outra coisa, era a fonte da cidade que estava má. Talvez a fonte está ruim. O teu coração está ruim, a tua visão está ruim. Você não está enxergando o que deveria enxergar. Você não enxerga o potencial da cidade. Você não enxerga o potencial. Tem gente que está dizendo: não vejo a hora de sair dessa empresa, é um ninho de cobra. Quem está do lado de fora está dizendo: vejo a hora de conseguir um trabalho, queria trabalhar naquela empresa. Você já entrevistou alguma vez, já conversou alguma vez com algum estrangeiro? Com alguém que vem de fora do país? Eu não sei se alguém aqui veio. Mas você pergunta a um estrangeiro: e aí o Brasil, o que você está achando? Eles vão dizer: rapaz, o Brasil é bom. O Brasil é uma terra de oportunidade. O Brasil é uma terra que tem potencial. Eu quero crescer aqui no Brasil.
Aí você chega para um brasileiro, e aí o Brasil? Ih, o Brasil vai afundar, está cada dia pior. Olha que coisa. Olha a diferença da visão. A diferença está no próprio homem. Então não é a circunstância externa, não é a culpa do país. Por mais que o país não seja aquilo ou não esteja como você gostaria, coloque dentro de si, quando Deus opera, Ele te faz crescer. Ele prometeu que faria rios na terra seca, Ele faria caminhos no deserto. Ele pode fazer na época da crise você arrebentar, você crescer, você se destacar. Mas eu repito, o problema é a fonte. Se a fonte que é o teu coração, a tua visão, a tua vida não for boa, as coisas para você não vai dar muito certo não. Você já ouviu pessoas falar isso aqui, ó? Pastor, estou esperando uma mudança. Eu escrevi assim, ó, eu não espero mudança. Eu tenho que fazer o quê? Minhas atitudes é que vai criar as mudanças. Mas tem gente que está aqui, pastor, estou esperando, pastor, estou esperando uma mudança. Eu estou esperando que mude o governo, eu estou esperando que mude o clima, eu estou esperando que mude o ano. Você já se tocou que o ano já começou? Já estamos em 2016, mas tem gente, pastor, quando o ano começar, quando? Depois do carnaval? Não, pastor, é que o ano no Brasil só começa depois do carnaval. Você vai perder quase 2 meses? Você vai perder quase 2 meses? E você está esperando que alguém ou que alguma coisa mude para você? Que alguma coisa dê um salto, que alguma coisa comece a ser diferente? Amigos, somos nós quem provocamos as mudanças, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Somos nós, por isso que o Eliseu falou, pegue do sal, jogue na fonte. O sal seria responsável por provocar a mudança. Aquele sal seria responsável por fazer aquela cidade deixar de ser estéril. Isso é para você hoje. Você é responsável por mudar a sua história. Você é responsável por mudar a sua vida. Como pastor? Com as escolhas que você fizer. Você como sal, você tem que estar na fonte do problema. Coloque a sua vida diante de Deus, como Pedro e João. Você pode ter um monte de limitações, mas se você andar com Deus, você vai ter a intrepidez para crescer na crise. Para vencer mesmo sendo perseguido, mesmo com a concorrência desleal, mesmo com algum tipo de perseguição política ou qualquer outra, você vai continuar crescendo. Por que você vai continuar crescendo? Porque as tuas atitudes vai provocar a tua mudança, os teus resultados. Vamos mais? Você já parou para pensar nisso aqui, ó? Abra sua Bíblia em Mateus, por favor. Está aqui, ó. Mateus 16. Já parou para pensar nisso aqui, ó? Traga à memória o que o Senhor fez por ti. Mateus 16. Tem gente que está sentindo um deserto. E no deserto você diz, pastor, eu não estou vendo quase nada. Só tem uma plantinha aqui, ó. Eu estou no deserto. Traga à memória o que Deus fez por você. Eu falei isso ontem à noite, comentei bem por alto. Deixa eu recapitular isso aqui para você. Quantos de vocês podem dizer que algum dia na vida, pastor, pela oração e pela fé, um dia eu orei, alguém orou por mim e eu fui curado? Quem já foi curado alguma vez pela oração? Obrigado, pode abaixar a mão. Quantos de vocês alguma vez precisou de ajuda, de socorro, de resposta, e você veio à igreja e Deus respondeu você? Alguma vez? Obrigado, pode abaixar. Quantos de vocês alguma vez já foi, vamos dizer aí, teve um grande livramento? Um acidente ou coisa semelhante? Alguém? Traga o quê? A memória. Jesus puxou a orelha dos discípulos, porque um dia Jesus multiplicou pães, 5 pães, alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Um outro dia ele pegou 4 pães, alimentou 7.000, fora mulheres e crianças. Um dia os discípulos saem de um lugar para outro, eles se esqueceram de abastecer o estoque, a despensa, só tinha um único pão, um pão. Vamos pensar um pouquinho, pessoal. 5 pães, alimentou quantos homens? 5.000 no primeiro milagre, fora mulheres e crianças. Então, em média, cada pão deu para quantos homens comer? 1.000 homens. No segundo milagre, Jesus tinha 7 pães, foi ao contrário, 7 pães, e alimentou 4.000. Bom, mas já deu para entender que cada pão para Jesus, ele alimenta no mínimo de 500 a 1.000 pessoas, com o milagre de Deus. Bem,
Os discípulos se esqueceram de levar pão. Olha o que diz Mateus 16, versículo 8. Lê comigo, ó. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis, presta atenção nisso, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantaste? Para aí, 5 pães, 5.000 homens comeram, sobraram 12 cestos. Jesus agora, os discípulos perceberam que só tinha um pão. Para quantos comerem? Os 12, mais Jesus, 13. Eu acho que o Pedro devia ser guloso, né, gente? Alguém ali devia ser guloso. Porque, Jesus, nos esquecemos, só temos um pão. Espera aí. Se cada pão que Jesus multiplicou alimentou 1.000 pessoas, o que ele não poderia fazer com aquele pão? Naquela época era comum os homens ter barba, bastante barba. Imagina que o Judas lá era porcalhão, estava cheio de migalhas de pão na barba. Deus poderia pegar aquela migalhinha de pão, ô Tomé, você está duvidando? Com essa migalha aqui eu alimento todo mundo. Ele podia. Mas qual é a lição que Jesus dá para os discípulos? Os discípulos não poderiam se esquecer do milagre que Deus havia feito. Sabe por que às vezes nós não vencemos na vida? Nós ficamos com medo de perder o emprego, ficamos com medo de perder aquilo que temos, de não conseguir vencer, porque nos esquecemos de tudo que Deus já nos fez. Porque se você se lembrasse, o crente, o ser humano, está tendo memória fraca. Você passa por uma crise hoje e você entra em desespero, você está com memória fraca. Porque se você se lembrar de tudo que Deus já fez por você, não importa a crise que hoje você enfrente, você vai continuar crendo: vou vencer mais essa, vou vencer mais essa, vou vencer mais essa, vou vencer mais essa. Mas o problema é que nós ficamos com mente fraca. Jesus falou: discípulos, não compreendeis ainda? O que é que eles não compreenderam? Que o milagre que Jesus fez um dia, Ele poderia repetir agora. Se algum dia Deus respondeu uma oração sua, hoje Ele pode te atender. Se algum dia Deus te livrou de algum acidente, hoje Ele pode te livrar da dificuldade. Se algum dia Deus respondeu ao teu clamor, hoje Ele pode responder ao teu clamor. Então não tenha a mente fraca, traga à memória o que Deus já fez por você. Traga à memória o que Deus fez na sua vida. Aí você verá Deus mudar todas as coisas. Amém, irmãos? Vou parar por aqui. O que foi que nós aprendemos hoje? O Eliseu olha a cidade, descobre que a cidade tinha potencial para arrebentar, para ir bem. Só tinha um problema: a fonte das águas. Era a fonte. Essa fonte hoje não é das águas, é do nosso coração. É a fonte da sua visão, é a sua vida. É a maneira como você olha para si. É a maneira como você olha para Deus. É a maneira como você enfrenta a crise. Você sabe que o mesmo Golias que apareceu para Saul era o mesmo que apareceu para Davi. O Saul se escondeu e disse: ai meu Deus, quem é que vai brigar por mim? Ninguém faz nada por mim. Se escondeu lá na tenda dele. O garoto Davi chegou, viu o mesmo gigante que o Golias, que o Saul. Mas ele diz: manda falar para o rei que aqui tem homem, eu vou lutar. Anda com Deus. Você vai ter ousadia para prosperar na crise. Anda com Deus. Faça da sua vida financeira, faça do seu negócio, faça da sua empresa, faça do seu sonho, faça do seu futuro. Há poucos dias eu atendi uma pessoa, só para finalizar aqui mesmo em Manaus. Eu atendi faz poucos dias, não sei se foi janeiro ou dezembro, mas faz pouco tempo. Eu atendi uma pessoa que ela me disse assim: pastor, já fazem 12 anos que Deus me deu um sonho de eu abrir um mercado. Eu sonhei, parecia que que eu estava acordado, pastor. Eu vi o meu mercado, como é que ele seria e tudo mais. Naquele dia eu vim, Deus usou o pastor para confirmar o meu sonho. Deus vai realizar o teu sonho. Ela disse: pastor, eu vibrei. Mas ela disse: pastor, não entendo, já se passaram 12 anos e o meu sonho não se realizou. Eu perguntei para a senhora, eu perguntei a ela, eu falei: primeiro, a senhora acredita que foi Deus quem te deu o sonho? Ela falou: pastor, eu acredito. Eu disse: segundo, onde é que vai ser a tua loja? Ela falou: não sei. Quanto custa? Também não sei. Onde é que você vai abrir? Não sei. O que você vai vender? Não sei. Falei: como é que Deus vai te dar se nem a senhora sabe o que a senhora quer? Você não se prepara para a bênção.
Você não se prepara para o milagre. Eu disse, como é que Deus vai lhe dar uma coisa que a senhora não se prepara? Se Deus te deu um sonho, Ele te dá condições de realizar o sonho. Se Deus te deu um sonho, vai atrás. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. E Jesus, percebendo isso, disse, arrazoais entre vós, homens de pouca... Tem gente que é de pouca fé. A pessoa, ela diz que acredita em Deus, mas não se prepara para o milagre que você quer de Deus. Eu disse à senhora, a senhora está há 12 anos, esperando realizar um sonho. Eu disse, se a senhora não se preparar, Deus não vai te dar o sonho. Você vai ficar outros 12 anos dizendo, meu sonho não se realiza. Mas se você se preparar, fizer a tua parte, vai atrás, você vai descobrir que Deus, o que Ele já fez um dia, hoje Ele pode fazer na tua vida. Amém, pessoal? Basta para nós aqui hoje. Vamos aplaudir a Jesus, que Ele é bom?